Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. O texto em que estaremos refletindo, ele vai estar no livro do Êxodo capítulo 17, versículo de número 11, onde o nosso texto ele vai nos dizer assim desta maneira: E acontecia que quando Moisés estendia a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Essa passagem que estaremos refletindo, ela vai estar acontecendo quando Israel trava uma luta, uma guerra contra Amaleque. Assim como Israel, da mesma maneira em que está acontecendo com o povo de Deus, com Israel, qual de nós, meus irmãos, ainda não passou por uma determinada situação parecida como esta, em que tudo à nossa volta até nos parecia estar fluindo muito bem? Qual de nós, meus irmãos, nunca passou por uma situação em que os ventos em que batiam nas velas dos nossos barcos foram por um tempo a favor, mas que de repente, do nada, tudo virou ao contrário. E aquilo que estava nos ajudando, aquilo que estava socorrendo, aquele que até sempre estava sendo para cada um de nós um auxílio, ele passou a precisar de uma ajuda. A nossa Bíblia, ela vai nos relatar de uma situação onde os discípulos de Jesus, eles receberam uma ordem: passemos para outra banda, passemos para outra margem. Os discípulos de Jesus, meus irmãos, eles obedecem à ordem dada e seguem a viagem debaixo de uma ordem em obediência. A viagem até parecia que seria rápida, a viagem até parecia que seria calma e que tudo iria prosperar, mas que de repente algo mudou todo o curso, não apenas dessa viagem, e uma tempestade os apanhou e o que parecia tranquilo tornou-se um caos, um problema. E a pergunta que eu faço para cada um de nós nessa reflexão é: estamos preparados para os de repentes que estão prestes a acontecer em nossos caminhos? A nossa Bíblia, ela vai nos dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas prevalece para sempre. Salmo de número 125, verso 1. Será que temos confiado no Senhor em tudo o que temos realizado? Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se estribes no seu próprio entendimento. Eu gostaria de te convidar a passar a confiar mais no Senhor e não mais somente na força do seu próprio braço. Saiba que o nosso Deus, ele sempre usará de pessoas para nos abençoar. Deus, meus irmãos, ele usa pessoas para nos socorrer. O nosso texto, ele vai nos dizer que Israel, ele estava travando uma guerra contra Amaleque. Meus amigos, quem são os amalequitas que surgem hoje em nossas vidas? Quando pesquisamos sobre este povo, temos o seguinte relato: os amalequitas eram um povo que frequentemente aparece na Bíblia confrontando os israelitas, o povo de Deus. Logo, fazendo uma aplicação, temos aqui um tipo de adversário que sempre vem se levantando contra nós: Satanás. Eu aprendo que em toda vez que estamos fortalecidos em Cristo, o inimigo virão e a dificuldade aparecerá, mas o nosso Deus, ele sempre virá em nosso socorro. Salmo 46, versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Uma outra característica dos amalequitas é que eles habitavam no deserto ao sul de Canaã, mas viviam num regime, em um sistema seminômade, ora fixo, ora se movimentando pelo deserto. O nosso inimigo, o nosso adversário, os roubadores e invejosos, eles não querem e não almejam a sua própria melhoria de vida. Eles não saem dos seus desertos e querem também nos impedir de prosseguir. Não se alegram com a minha nem com a sua prosperidade. Esse tipo, eles vivem em desertos, eles vivem em terras secas, mas ao presenciar quem esteja crescendo, eles querem destruir, querem se apossar, não se alegram com a vitória de seus irmãos. A Bíblia, ela relata algo interessante que nos faz uma comparação.
Mateus capítulo 12, versículo 43 e 44 diz assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra, então diz: Voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando acha, desocupada, varrida e adornada. A pergunta que eu faço aqui é: como tem estado a sua casa, meus irmãos? Como tem estado a situação da sua vida espiritual, a nossa vida com Deus? Eu quero declarar sobre a sua vida que nenhum espírito imundo terá mais poder, nem mais autoridade sobre a sua vida, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. E através dessa nossa reflexão eu libero sobre a sua vida, sobre a nossa vida, livro do profeta Isaías, capítulo de número 54, versículo 17, que diz assim: Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça, que de mim procede, assim diz o Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, vem sobre a sua vida um tempo de proteção. Vem sobre a sua vida uma extrema e abundante provisão e justiça do nosso Deus, sobre toda injustiça que fora feita contra a sua vida. O texto em que iniciamos a nossa reflexão, ele diz assim: E acontecia que quando Moisés estendia a sua mão, Israel prevalecia. Meus irmãos, este verso lido, ele vai fazer uma alusão a Isaías, capítulo 59, versículo 1, onde diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não poder ouvir. Meus amados, a mão do nosso Senhor, a mão do nosso Senhor e Salvador, ela sempre esteve, ela ainda continua estendida e ela vai nos ajudar. Assim como Moisés estendia a sua mão, Deus está levantando pessoas para que elas possam nos ajudar, estenderem a mão para nós. O texto segue assim: E os ouvidos atentos para ouvir a minha e a nossa oração. Meus irmãos, vem socorro, vem auxílio do nosso Deus para nossas vidas. E o texto inicial, ele segue dizendo desta maneira: Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Meus irmãos, meus amigos, é bem possível, é muito normal e até provável que todos nós, como seres humanos que somos, nos cansemos ou até mesmo os nossos recursos se esgotem. Mas eu quero que cada um de nós alegremos os nossos corações, pois o texto bíblico diz assim, livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 12: Porém, há um porém nessa história, meu irmão. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Ainda que esteja pesado, ainda que o fardo esteja pesado, ainda que tudo esteja ficado muito difícil para cada um de nós, Deus, meus amados, Deus está nos enviando Arão e Hur. Mas não para ficar apenas olhando para a nossa aflição, para a situação em que nós estamos vivendo, muito menos para nos acusar de alguma situação, de alguma coisa. Deus, meus irmãos, Deus está levantando amigos, Deus está levantando pessoas para as nossas vidas, assim como Arão e Hur, para nos auxiliar, para nos ajudar e para nos sustentar. E tenha a certeza, nessa batalha, nesta peleja, nós não estamos sozinhos. Deus, ele está erguendo pessoas para serem nossos ajudadores. Salmo 91, versículo 11 diz assim: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Meus amados, há uma única ordem de Deus para a nossa vida. O nosso Deus, ele não fica usando de muitas palavras para nos abençoar. Basta apenas uma palavra de Deus. E essa ordem, ela é de proteção em todos os nossos caminhos. Amém? Guardem essa humilde e simples reflexão em seu coração.
Seja um mensageiro de Deus, compartilhando com mais pessoas essa mensagem. Eu quero te convidar a inscrever-se em nosso canal, a curtir e a compartilhar com mais pessoas essa reflexão. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.